O que a terra guarda. Capítulo 1. O silêncio da fazenda. Na roça, o silêncio também grita. Não é aquele silêncio bonito que a cidade imagina quando pensa no campo. Não é paz, não é descanso, não é aquela coisa de propaganda de margarina com família reunida na varanda. O silêncio da fazenda de verdade tem peso, tem textura. Ele entra pela fresta da janela junto com o frio da madrugada, senta na cadeira que era dela, deita na cama do lado que ela ocupava e fica. Não vai embora. Não tem como mandar embora. Aprendi isso nos 3 anos que se passaram desde que enterrei Célia. 3 anos, 2 meses e 18 dias. Eu sei de cor porque toda manhã, quando abro os olhos e o teto de madeira escura da fazenda é a primeira coisa que vejo, eu conto. É um hábito idiota. Sei que é idiota. Mas o coração faz o que quer. E o meu coração insiste em marcar o tempo como quem marca riscos na parede de uma cela. Me chamo Adão Ferreira Braga. 53 anos, 72 quilos, 1,80 m de altura, que a vida foi curvando aos poucos. Nasci em Itumbiara, no sul de Goiás, mas criei raiz aqui na fazenda Boa Vista, a 42 quilômetros da cidade de Caldas Novas, por uma estrada de terra que vira lama quando chove e vira poeira quando faz sol, que aqui é quase sempre. A fazenda tem 230 alqueires. Criação de gado Nelore, um pomar de manga e goiaba que Célia plantou e que eu cuido por teimosia e por amor, um açude que seca um pouco todo ano e enche na época das chuvas com uma alegria que parece pessoal. Tenho 2 peões que dormem no alojamento nos fundos, o Eudes e o Mirandinho, mas eles são de poucas palavras, igual a mim, então a gente convive mais no silêncio do que na conversa. De manhã eles pegam o serviço sem precisar de ordem. À noite, somem. Funciona assim há anos. A casa grande fica no alto de um cerro baixo, de frente para o pasto principal. É uma construção antiga, de adobe e madeira de lei, que o pai de Célia levantou nos anos 60 e que ela herdou quando os velhos morreram. Quando nos casamos, ela me disse que a casa precisava de mim tanto quanto ela. Eu achei que era figura de linguagem. Fui entendendo com o tempo que ela falava sério. A casa realmente precisava. E eu realmente vim. Hoje de manhã acordei às 4h40, como acordo todo dia, com aquele sono raso de quem não descansa de verdade nem dormindo. Me sentei na beira da cama e fiquei ali uns minutos no escuro, ouvindo a madeira do telhado estalinhar com o frio da pré-madrugada. Aqui no Cerrado Goiano, mesmo no verão, as madrugadas têm uma frieza traiçoeira. O dia vai chegar com 35 graus, mas a madrugada aperta o peito como inverno. Me levantei descalço, pisei no assoalho de madeira escura e fui até a janela. Do lado de fora, o cerrado dormia. As estrelas ainda cobriam o céu sem nuvem nenhuma. O pasto estava quieto. O açude refletia um pedaço da Via Láctea lá longe, a uns 300 metros da casa. O vento mexia devagar no capim alto da beira da cerca, e as cigarras tinham parado, o que significa que o dia estava perto mesmo. Fui até a cozinha. A cozinha é o cômodo que mais dói de ficar. Não sei explicar direito por quê. Talvez porque seja onde Célia passou mais tempo. Ela era daquelas mulheres que cozinhavam cantando, com o rádio ligado na Rádio Bandeirantes e o delantal florido que a irmã dela tinha trazido de Goiânia. Tinha um jeito com o fogão a lenha que eu nunca aprendi a ter. Qualquer coisa que ela fazia virava comida de alma. Arroz e feijão com ela era diferente do arroz e feijão que eu faço. O dela chegava na mesa cheirando de um jeito que a gente não esquece. O meu cheira a requentado e a solidão. Botei o pó de café no coador de pano, fervi a água, deixei escorrer devagar. A cozinha foi esquentando com o vapor. Me apoiei na pia e fiquei olhando para o fogão enquanto o café escorria, como faço todo dia, como se esperasse que alguém fosse aparecer do corredor cantando qualquer coisa do Roberto Carlos. Ninguém apareceu. Nunca aparece. Peguei a caneca,
a minha, a velha, com a alça quebrada e colada com epóxi, e bebi o café em pé mesmo, olhando pela janela da cozinha para o terreiro de terra batida. Um gato listrado que apareceu na fazenda há uns 6 meses saiu debaixo do carro velho e foi farejar à beira do terreiro. Não dei nome a ele ainda. Sei que é bobagem, mas dar nome parece comprometimento e eu ainda não sei se estou pronto para me comprometer com mais alguém que um dia vai embora. Célia diria que eu estou sendo dramático. Provavelmente estaria certa. Depois do café, peguei o chapéu de couro desgastado que fica no gancho da porta dos fundos, o mesmo lugar onde sempre ficou, e saí para a primeira volta do dia. É um ritual que nunca quebro. Antes do sol nascer de verdade, enquanto o céu ainda está num tom de roxo escuro que vai virando laranja, eu ando pela fazenda. Sem pressa. Verifico a cerca, ouço o gado, olho o açude, cheiro o ar. Esse cheiro de manhã no cerrado não tem igual. Terra úmida da orvalho, capim, estrume de gado, resina das árvores do cerrado, fumaça fria de braseiro que ficou da noite anterior. É um cheiro que entra no pulmão e organiza alguma coisa dentro da gente. Não cura nada, mas organiza. Passei pela cerca do Pasto Norte e contei as reses à distância. 118 cabeças, todas presentes. O touro imperador estava separado do resto, encostado numa moita de buriti, mastigando o capim com aquela indiferença que os bois grandes têm, como se o mundo todo fosse problema dos outros. Às vezes tenho inveja dos bois. Cheguei até o açude. A água estava parada, com um reflexo do sol nascente que ia de laranja para dourado. Uma garça branca pousou na margem do lado oposto, ficou imóvel, perfeita, como se soubesse que estava sendo olhada e gostasse disso. Sentei num toco de aroeira que está ali faz anos, um toco que Célia chamava de banco da gente, porque às tardes, quando o serviço arrefecia, a gente vinha sentar ali e ficava olhando a água sem precisar falar nada. Casal que aprende a ficar calado junto aprende o que importa, ela dizia. Me sentei no banco da gente sozinho, como tenho feito nesses 3 anos. No bolso da camisa, minha mão encontrou sem querer o terço dela. Um terço de madeira de oliveira, comprado numa romaria à Aparecida, que eu carrego todo dia não por fé, a minha fé anda cambaleante faz tempo, mas porque é dela, porque é da textura dela, do cheiro dela, da mão dela que passou por aquelas contas milhares de vezes. Fiquei ali até o sol subir de vez. Depois voltei para a casa, tomei banho frio porque o chuveiro elétrico queimou a resistência na semana passada e eu ainda não fui comprar outra. Me vesti com a roupa de sempre, calça de brim, camisa de manga comprida para o sol, bota de couro e fui até o galpão verificar a caminhonete. A Ranger tem 240 mil quilômetros. A maioria percorrida nessa estrada de terra que liga a fazenda à rodovia Joe 139. Tem uma amassado no para-choque traseiro de quando o Mirandinho recuou sem ver o mourão. E o vidro do retrovisor direito está trincado de uma pedra que voou na estrada. Mas o motor é bom. Troco o óleo em dia. Cuido do filtro. Ouço ela como quem ouve um animal que precisa de atenção. Hoje eu precisava ir até o curral verificar uma bezerra que o Eudes tinha dito que estava mancando. Depois precisava passar na cidade buscar um rolo de arame farpado e uma saca de sal mineral que tinha pedido para Dona Aparecida do armazém guardar para mim. Rotina. Todo dia é rotina. Não é reclamação. É só constatação. A rotina me mantém de pé. Sem ela, eu não sei o que aconteceria com um homem desse tamanho carregando esse peso. A rotina é a estrutura que segura a parede quando a fundação está rachada. Peguei as chaves da Ranger no prego da parede da cozinha. O mesmo prego de sempre, o único lugar onde as chaves podem ficar, porque foi Célia quem pregou aquele prego ali e disse que era o lugar das chaves. E ponto final. E saí. O céu estava azul e limpo. O calor já estava construindo o dia. Eu não sabia ainda que aquele dia seria diferente de todos os outros. Não sabia que 40 minutos depois, na curva da grota do Buriti,
A minha vida inteira ia mudar de rumo numa fração de segundo. Não sabia de nada. Só sabia do silêncio, do café requentado, do terço no bolso e da estrada de terra que abria na frente da caminhonete como sempre abre, vermelha e empoeirada e comprida, indo para algum lugar que eu achava que já conhecia de memória. Capítulo 2. O encontro na estrada. A estrada de terra tem personalidade própria. Quem nunca dirigiu numa estrada de chão do Cerrado Goiano não sabe do que estou falando, mas quem já dirigiu entende na hora. Ela não é linha reta. Ela serpenteia entre as chapadas e os baixões, como se tivesse sido traçada por alguém que foi andando devagar, sem pressa de chegar, seguindo a lógica da água e do relevo, em vez da lógica do homem. Tem curvas que aparecem do nada. Tem trechos onde o capim alto dos dois lados se fecha quase por cima da estrada e você dirige dentro de um túnel verde e quente. Tem pontes de madeira velha sobre córregos que têm nome no mapa, mas que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. A Grota do Buriti fica a mais ou menos 12 quilômetros da porteira da fazenda. É um trecho que conheço de olhos fechados. Já passei por ali de dia, de noite, na lama do período das chuvas, na poeira branca do tempo seco. Já passei de ressaca, já passei chorando, já passei cantando. A grota tem esse nome porque às margens do córrego que corre ali embaixo cresce um buritizal antigo, uma linha de buritis altos e retos que ficam balançando mesmo quando não tem vento, como se tivessem vida própria. Naquela manhã, o sol já estava alto o suficiente para esquentar o banco de couro da Ranger e o asfalto ainda estava 40 minutos à frente. Ia ligado no rádio de pilha que coloco no painel, porque o rádio original da caminhonete pifou faz 2 anos, sintonizado numa rádio de Caldas Novas, que tocava sertanejo raiz. Não o sertanejo de hoje, aquele barulhão de festa. O de antes. Tonico e Tinoco, Tião Carreiro, aqueles velhos que cantavam a dor sem precisar gritar. Fui diminuindo a marcha na descida que leva até a ponte da grota, como sempre faço, porque a descida é íngreme, e a ponte é estreita, madeira velha que range, mas que sustenta há décadas. Foi quando vi. Primeiro vi o vulto. Alguém no acostamento, do lado direito da estrada, antes da ponte. Meu pé levantou do acelerador por instinto antes de meu cérebro processar o que era. Depois, vi que era uma mulher. Estava sentada no chão, na beira da estrada, as costas encostadas num mourão de cerca carcomido. Tinha os joelhos dobrados perto do peito e os braços abraçando alguma coisa. A cabeça estava caída para a frente, o cabelo escuro despenteado cobrindo o rosto. Parei a Ranger a uns 10 metros dela. Fiquei 1 segundo sem sair. Olhei nos 2 sentidos da estrada. Não tinha mais ninguém. Nenhum carro, nenhuma moto, nenhuma bicicleta. A estrada estava vazia nas 2 direções. O cerrado fechado dos 2 lados, o buritizal lá embaixo balançando devagar. A mulher não levantou a cabeça com o barulho da caminhonete. Não se mexeu. E foi aí que eu percebi o que ela segurava nos braços. Um embrulho de pano, pequeno demais para ser qualquer outra coisa que não fosse uma criança. Desliguei o motor. Desci da Ranger devagar, sem bater a porta, por um instinto de não assustar. A sola da bota no cascalho fez barulho mesmo assim. A mulher levantou a cabeça num movimento rápido, defensivo, como animal que ouve predador se aproximando. Ela tinha uns 20 e poucos anos. O rosto estava com a marca de quem chorou muito e parou de ter lágrima. Aquela expressão seca, escavada, que o choro deixa quando vai fundo. Os olhos eram escuros e estavam inchados. Tinha uma tira de bolsa de tecido desfiado atravessada no peito. A roupa era simples, uma blusa rosada e uma calça jeans, mas estava amassada e com uma mancha de barro na altura do joelho direito, como quem caiu ou se arrastou. Ela me olhou com um medo que eu senti no peito como se fosse físico. Não era medo de qualquer coisa, era medo de homem. Conheço a diferença. A Célia me ensinou a diferença uma vez, numa conversa séria que eu recebi com seriedade.
Tem medo de situação e tem medo de pessoa. O dela era o segundo tipo. O tipo que alguém aprende a ter quando alguém específico, provavelmente com rosto parecido com o meu, com voz parecida com a minha, fez alguma coisa que não deveria ter feito. Parei onde estava. Não cheguei mais perto. Bom dia, falei. A voz saiu rouca. Sempre fica rouca de manhã, nesses dias em que não falo com ninguém desde a véspera. Ela não respondeu. Apertou mais o embrulho de pano contra o peito, e o embrulho se mexeu. Um som pequenino, fraco, como miado de gato, subiu daquele pano. Mas não era gato, era bebê, um bebê pequeno, recém-nascido ou quase isso, que estava acordando. Tá tudo bem com a senhora? Perguntei, me sentindo idiota imediatamente, porque obviamente não estava tudo bem com ninguém naquela situação. Eu não fiz nada, ela disse. A voz era baixa, rouca também, mas diferente da minha. A dela era rouca de medo. Eu não fiz nada de errado. Não disse que fez, respondi. Só perguntei se tá bem. Ela olhou para os lados da estrada por cima do meu ombro, checando. O mesmo gesto que eu tinha feito antes, procurando se tinha alguém mais. Tô sozinha com ele, ela disse. Não sei se estava me informando ou me avisando. Eu também tô sozinho, falei. Só eu e a caminhonete. O bebê fez aquele som de novo, mais forte agora. Ela baixou os olhos para ele e ajeitou o pano com uma delicadeza que contrastava com tudo ao redor. Com a estrada dura, com o sol que já batia pesado, com aquela tensão toda. A delicadeza de mãe. Aquela coisa que não se aprende, que já vem junto. Quando foi a última vez que a senhora comeu alguma coisa? Perguntei. Ela ficou quieta. A resposta estava no silêncio. Tem água na caminhonete, falei. Garrafa fechada. Não abri ainda. E tem uma caixa de biscoito no banco de trás que eu comprei ontem em Caldas. Ainda lacrada também. Se a senhora quiser, posso pegar. Ela me olhou. Aquele olhar que avalia, que pesa, que tenta descobrir o que tem por trás de uma oferta. Olhar de quem aprendeu que gentileza às vezes tem preço. Pode pegar, ela disse por fim. Voltei até a caminhonete devagar, peguei a garrafa de água de 1,5 litro e a caixa de biscoito Cream Cracker. Voltei na mesma velocidade, parei no mesmo lugar e coloquei os dois no chão entre nós, como quem coloca comida para um animal que pode fugir. Ela esperou 1 segundo. Depois pegou a garrafa, abriu, bebeu 3 goles longos que desceram com pressa, como quem tem sede de horas. Depois segurou o biscoito e olhou para mim de novo. Pode comer, falei. É seu. Ela abriu a caixa com uma mão só, a outra segurando o bebê, e comeu 2 biscoitos em sequência, devagar, mastigando com cuidado. Não com a gulodice de quem está faminta e perdeu o controle. Com o cuidado de quem está faminta, mas ainda tem dignidade e não vai deixar ela ir embora. Aquilo me apertou por dentro de um jeito que eu não esperava. Me abaixei no chão, sentei no cascalho a uns 2 metros dela, tirei o chapéu e coloquei no joelho. O sol bateu na minha cabeça imediatamente. Não me importei. Posso perguntar como a senhora chegou aqui? Disse. Não precisa responder se não quiser. Ela demorou. Desci de um ônibus na rodovia, ela disse. Ontem de tarde. Achei que tinha alguém para me buscar. Não tinha. Fui andando por essa estrada porque disseram que levava a umas casas. Andei até não conseguir mais. A senhora andou a noite toda? Parte da noite. Depois parei aqui. Não conseguia mais. Olhei para o bebê. No pano aparecia um rosto miúdo, olhos fechados, a boca fazendo movimento de sugar o ar. Quantos meses ele tem? Ela, a mulher corrigiu, com uma firmeza suave. Ela tem 42 dias. 42 dias. Um bebê de 42 dias, numa estrada de terra do Cerrado Goiano, debaixo de um sol que já estava pesado, com uma mãe que não comia nem bebia desde o dia anterior. Pensei em Célia. Não sei porquê. Ou sei, mas não quero examinar muito. Tem algum lugar que a senhora precisa chegar? Perguntei. Alguém esperando em algum lugar? Ela olhou para o chão. Não, ela disse. A palavra saiu pequena demais para o tamanho que carregava. Tá bem, falei. Levantei devagar, coloquei o chapéu de volta.
Minha fazenda fica a 12 quilômetros daqui. Tem casa, tem comida, tem lugar para descansar. Se a senhora quiser, posso levar. Se não quiser, deixo mais água e comida aqui e vou chamar alguém na cidade. Ela olhou para mim por um tempo que pareceu mais longo do que foi. O senhor não me conhece, ela disse. Não, concordei. Por que ia me ajudar? Pensei na resposta. Não queria mentira e não queria discurso. Pensei de verdade, ali em pé naquela estrada com o chapéu na cabeça e o sol queimando a nuca. Porque se fosse a minha filha, falei, eu queria que alguém ajudasse. Não tenho filha, nunca tive filhos. Célia e eu tentamos e não conseguimos, e foi uma dor que a gente carregou junto sem resolver. Uma dor que ficou entre nós com gentileza e nunca com mágoa. Mas o que eu disse era verdade de um jeito ou de outro. A mulher ficou me olhando. O bebê fez aquele som de novo, mais urgente agora, a boquinha abrindo e fechando. Ela tá com fome, a mulher disse, mais para si do que para mim. Então a gente vai, falei. Pode ir no banco de trás, fica mais confortável para o bebê. Eu dirijo devagar. Ela ficou mais um segundo parada. Depois começou a se levantar com dificuldade, o corpo rígido de ter ficado no chão a noite toda, a bebê segura no peito. Não ofereci a mão. Percebi que não devia. Deixei ela se levantar no ritmo dela. Quando ela ficou de pé, vi que era mais baixa do que eu pensava e que estava tremendo levemente, um tremor fino que não era de frio porque o calor já estava bom. Era de esgotamento, era de medo. Era daquela coisa que o corpo faz quando fica tempo demais no limite. Abri a porta traseira da Ranger. Ela entrou, se acomodou no banco, abriu a blusa e começou a amamentar a bebê com aquela privacidade de quem não tem mais vergonha de necessidade, só de humilhação. E essas são coisas diferentes. Entrei na caminhonete, liguei o motor, coloquei no primeiro. Como a senhora se chama? Perguntei, olhando pelo retrovisor. Ela olhou para mim no espelho. Uma fração de segundo de hesitação. Marilene, ela disse. Adão, falei. E a menina? Marilene olhou para a bebê no seu colo. Uma expressão que eu não sei nomear direito passou pelo rosto dela. Amor e dor ao mesmo tempo, misturados de um jeito que só acontece quando a coisa importa de verdade. Ainda não tem nome. Ela disse baixinho. Eu não consegui escolher ainda. Engoli aquilo em silêncio. Não disse nada. Não tinha nada para dizer que prestasse. Coloquei a Ranger em movimento e fui pela estrada de terra em direção à fazenda, devagar como tinha prometido, desviando dos buracos maiores. O silêncio dentro da caminhonete era diferente do meu silêncio de todo dia. Tinha mais gente dentro dele. Não sei se era melhor ou pior. Só sei que era diferente e que eu já não sabia mais o que esperar do resto daquele dia. Capítulo 3. Confiança frágil. A fazenda vista de fora tem um jeito de impressionar quem chega pela primeira vez. Não é impressão de riqueza. Não é aquelas fazendas de novela com portão de ferro trabalhado e jardim aparado e piscina azul aparecendo lá no fundo. É impressão de permanência. De coisa que ficou de pé porque foi feita para ficar. A casa de adobe pintada de branco com o telhado de barro escuro, a mangueira velha no centro do terreiro que tem tronco do tamanho de 3 homens abraçados, o galpão de madeira com a porta sempre aberta, o cheiro de terra e de capim e de fumaça fria que paira sobre tudo como neblina que não vai embora. Marilene olhou pela janela quando a Ranger passou pela porteira principal. Não disse nada, mas eu vi pelo retrovisor que ela olhou e que algo no rosto dela mudou um pouco. Não relaxou. Ainda não, mas saiu daquele ponto extremo de tensão onde estava e foi para um ponto apenas muito tenso. Em alguém naquela situação, isso já era alguma coisa. Parei no terreiro em frente à casa. Desliguei o motor. Por um momento ficamos os 3 no silêncio da caminhonete parada. A bebê tinha dormido nos últimos quilômetros. O barulho do motor e o balanço da estrada fazendo o que barulho de motor e balanço de estrada sempre fizeram com criança pequena. Marilene segurava ela com os 2 braços,
os olhos percorrendo o terreiro, a casa, o galpão, a mangueira, o horizonte de pasto que se abria nos fundos. É aqui, falei. Idiota. Obviamente era aqui. É grande, ela disse. É vazio. Corrigi sem querer. Desci da caminhonete e fui abrir a porta dela. Ela desceu com cuidado, a bebê ainda no colo, e ficou parada no terreiro de terra batida, pisando naquele chão como quem não tem certeza se pode mesmo pisar. O gato listrado apareceu debaixo do carro velho e foi farejar as botas dela. Ela olhou para ele com aquela atenção distraída de quem está processando muita coisa ao mesmo tempo. Ele não tem nome ainda, falei. Ela olhou para mim, um olhar rápido, difícil de ler. Igual a menina, ela disse. Igual a menina. Ficamos um segundo com aquilo no ar entre nós. Depois eu disse que vinha, entrei na casa, fui direto à cozinha e botei água para ferver. Abri a geladeira velha que range quando abre e inventariei o que tinha. Ovos, um pedaço de queijo mussarela ressecando na ponta, uma vasilha com arroz de ontem, 3 tomates maduros demais, uma cebola, manteiga, o leite longa-vida que eu compro por hábito e uso pouco. Comida de homem sozinho, funcional, sem graça. Mas dava para fazer alguma coisa. Chamei de lá. Pode entrar, a porta está aberta. Ouvi os passos dela na varanda. Ouvi ela parar. Depois, ouvi ela entrar devagar, como quem entra num lugar que não sabe se tem permissão. Apareceu na porta da cozinha com a bebê no ombro, dando leves batidinhas nas costas dela com a palma da mão. Me olhou, olhou para a cozinha, olhou para o fogão, a lenha que eu uso mais no inverno, mas que hoje eu não ia ligar. A resistência do chuveiro pifando tinha me deixado no modo econômico e olhou para o fogão a gás do lado. Posso usar o banheiro? Ela perguntou. O corredor vai até o fundo, primeira porta à direita. Ela foi. Ouvi a torneira abrir, ouvi ela ficar um tempo, ouvi a torneira fechar. Quando voltou, o rosto estava molhado e o cabelo tinha sido puxado para trás com uma tirelinha que ela deve ter tirado do bolso. Estava diferente assim, mais jovem ainda, mais vulnerável ainda. Servi os ovos mexidos que fiz às pressas, o arroz requentado, o queijo cortado grosso, pão de forma que eu tinha guardado no armário. Coloquei na mesa da cozinha, a mesa de madeira maciça que tem marcas de anos de refeição e que Célia esfregava toda semana com uma mistura de água e vinagre. Senta, falei. Ela sentou. Colocou a bebê deitada na sua coxa, sustentando com o braço, e começou a comer com a mão livre. Comeu devagar de novo, com aquela dignidade que eu já tinha notado na estrada. Não tinha pressa de quem perdeu a compostura. Tinha fome de quem perdeu a última refeição, mas não perdeu a si mesma. Me servi também, sentei do lado oposto da mesa e comi em silêncio. O relógio de parede da cozinha marcava 9h20. Lá fora, o calor estava construindo o dia com seriedade. Uma cigarra começou a cantar perto da janela e depois parou, como se tivesse percebido que interrompeu alguma coisa. Você tem filhos? Ela perguntou de repente, sem me olhar, os olhos no prato. Não, respondi. Mulher? Tive. Ela morreu há 3 anos. Ela levantou os olhos, não com pena, com reconhecimento. Como quem identifica um tipo de dor que conhece de perto, não necessariamente a mesma dor, mas da mesma família. Desculpa, ela disse. Não precisa. Silêncio. Você é daqui, de Caldas? Perguntei. Uma pausa pequena antes de responder. Não, sou de Itapaci, norte de Goiás. Conheço. Passei por lá algumas vezes. Fui embora de lá tem quase 2 anos. Não perguntei por quê. Não era hora. Ou talvez não fosse minha vez de perguntar. Às vezes, a história vem sozinha quando a pessoa está pronta, e forçar antes da hora só faz ela fechar mais. Depois da comida, mostrei o quarto de hóspedes. Era o quarto dos fundos, onde a irmã de Célia ficava quando visitava, que era raramente. Tinha uma cama de casal com colchão firme, um criado mudo de madeira, um guarda-roupa vazio, uma janela de veneziana que dava para o quintal.
A roupa de cama estava limpa, porque eu troco por hábito mesmo sem ter hóspede. Uma das manias de organização que herdei de Célia e que mantive como forma de continuar parecido com quem eu era quando ela estava aqui. Marilene parou na porta do quarto e olhou para dentro. "Quanto tempo posso ficar?" ela perguntou. Direta, sem rodeio. Apreciei isso. "Até você precisar", respondi. Sem pressa. Ela me olhou com aquele olhar de peso, o olhar de quem está avaliando o preço escondido. "Não tem preço", disse antes que ela perguntasse. "Só precisa me dizer se precisar de alguma coisa." Ela ficou quieta por um momento. Depois, "Por que você está fazendo isso?" Era a segunda vez que ela perguntava. Na estrada eu tinha respondido com a história da filha que não tenho. Agora precisava de uma resposta diferente, mais honesta. "Porque a fazenda tem quarto vazio e comida suficiente", falei. "E por que ficar parado, vendo alguém precisando de ajuda e não ajudar, é o tipo de coisa que a gente carrega pelo resto da vida." Ela não respondeu, mas algo nos ombros dela desceu um pouco. Não muito, só um pouco, como se um músculo que estava contraído há muito tempo tivesse conseguido afrouxar uma fração. Deixei ela descansar. Fui cuidar do serviço que tinha para fazer, a bezerra mancando no curral, o arame que eu ainda não tinha ido buscar na cidade, os reparos pequenos do dia que se acumulam sempre. O Eudes já estava no curral quando cheguei. O Mirandinho estava consertando uma porteira no pasto leste. Falei com o Eudes sobre a bezerra, ele já tinha verificado, era um casco machucado, ia ficar bom, não era grave. Fiz cara de entendido e fui embora. Não falei nada sobre Marilene. Não sei bem por quê. Talvez porque ainda não soubesse o que dizer. Talvez porque algumas coisas precisam de tempo antes de virar explicação. Voltei para a casa no meio da tarde, quando o sol estava no pico e o calor tinha aquela consistência densa de cobertor molhado. A casa estava silenciosa. Achei que ela estava dormindo e entrei na ponta do pé, desnecessariamente, porque a casa é grande e o quarto fica longe da cozinha. Mas ela não estava dormindo. Estava sentada na varanda dos fundos, na cadeira de balanço que era de Célia. A bebê estava deitada no seu colo, acordada, os olhinhos abertos fitando o céu com aquela concentração intensa que os recém-nascidos têm, como se o mundo fosse novidade demais para piscar. Marilene estava olhando para o pasto, para o açude lá no fundo, para a linha dos buritis que balançavam no vento da tarde. Ela não me ouviu chegar. Fiquei parado na soleira da porta dos fundos por um segundo, sem querer interromper. Tinha qualquer coisa naquela cena que era delicada demais para ser perturbada. A mulher e a bebê sem nome na varanda de uma casa que tinha ficado vazia tempo demais. Depois ela me ouviu e virou. Não sobressaltou. Só virou devagar, como quem já não tem energia para susto. "Boa tarde", falei. "Boa tarde." Fui buscar água, voltei com 2 copos, sentei na cadeira de madeira ao lado do balanço. Ofereci um copo a ela. Ela pegou, bebeu. "Você dormiu?" perguntei. "Um pouco." Ela acordou 2 vezes. Olhei para a bebê. Ela tinha os dedões de cada mão fechados em punho, como faz criança pequena, como se estivesse segurando alguma coisa que a gente não consegue ver. "Ela é bonita", falei. Marilene olhou para a filha, e aquela expressão voltou, a de amor e dor misturados que eu tinha visto na caminhonete. "É a coisa mais bonita que já aconteceu na minha vida", ela disse. Simples assim, sem dramatismo, como quem constata um fato. Por isso eu saí. Não perguntei de onde, mas ela continuou. Meu pai dela não queria que eu ficasse com ela. Eu fiquei quieto. Ele disse que se eu ficasse, ia tirar ela de mim. Que tinha como. Que tinha dinheiro para isso. A voz não tremia. Era pior do que se tremesse. Era plana, de quem contou isso para si mesma vezes suficientes para a voz parar de tremer. Eu saí antes que ele pudesse fazer alguma coisa. "Ele sabe onde você está?" Uma pausa. "Não sei", ela disse. "Espero que não." Aquilo caiu no meu estômago como pedra em água parada. Espero que não. Não é o mesmo que não. E as 2 palavras fazem diferença enorme.
Fiquei olhando para o açude lá no fundo. A garça branca estava de volta, ou era outra garça, imóvel na margem como uma escultura de gesso branco contra o verde escuro do buritizal. Você tem celular? Perguntei. A bateria morreu ontem. Não tenho carregador. Posso buscar um carregador na cidade amanhã se você me falar o modelo? Ela me olhou de lado. Por que você está sendo bom assim? Não tinha resposta simples para aquilo. Não sei se sou bom, falei. Sei que estou fazendo o que parece certo. Ficamos em silêncio. A tarde pesava quente sobre o pasto. Uma curiango chamou lá longe, aquele assobio comprido e melancólico que o pássaro faz no fim da tarde, como se estivesse reclamando do calor. Foi um silêncio diferente dos meus silêncios habituais. Menos vazio. O problema começou naquela noite, perto das 8. Eu estava na cozinha fazendo o jantar, quando ouvi a Marilene chamar do quarto com uma voz que tinha pressa, mas tentava não ter. Seu Adão. Fui até o quarto. Ela estava de pé ao lado da cama, a bebê nos braços, e o rosto tinha mudado. Tinha voltado àquela tensão toda, mas diferente agora. Não era medo de mim, era medo pela filha. Ela está muito quente, Marilene disse. Desde umas 6 horas que eu tô sentindo ela mais quente. Eu achei que ia passar, mas não passou. Tá piorando. Cheguei perto. Coloquei o dorso da mão na testa da bebê. Estava quente. Não somente o calor normal de criança pequena, que sempre é um pouco mais quente que adulto. Era febre. Uma febre que eu, que não sou médico e nunca fui, senti como claramente acima do que devia estar. A bebê estava com os olhos fechados e não tinha aquela agitação de criança com febre leve. Estava quieta demais. Uma quietude que não parecia sono normal. Tem termômetro? Marilene perguntou. Não sei. Deixa eu olhar. Fui até o banheiro, abri o armário do espelho, vasculhei. Remédio de pressão que era de Célia e que eu guardei sem saber porquê, pomada para picada de inseto, algodão, álcool, band-aid. Fui até a cozinha, revirei a gaveta dos fundos onde guardo coisas avulsas. Pilha, fio de nylon, parafuso, um apito de metal, uma caneta que não escreve. Sem termômetro. Voltei ao quarto. Não tenho termômetro, falei. Precisa ir ao médico. Tem um posto de saúde em Água Quente, que é o distrito mais perto, 22 quilômetros, ou o Hospital de Caldas Novas, 42 quilômetros. Agora? Ela disse. Não era relutância. Era o olhar de quem está calculando algo que eu não via. O que foi? Perguntei. Ela ficou quieta por um segundo, olhando para a bebê. E se ele estiver procurando? Ela disse baixinho. Se a gente aparecer num posto, num hospital com ela, e alguém registrar o nome dela, o nome dele consta no registro de nascimento. Ele pode rastrear. Olhei para ela. Como ele chama? Perguntei. O pai. Ela hesitou. Valdecir Pompeu, ela disse. Ele é vereador em Itapaci. Tem amigo em todo lugar. Tem amigo em cartório, tem amigo em hospital. Quando diz que vai fazer alguma coisa, ele faz. Vereador, dinheiro, influência, braço longo. Aquelas palavras entraram em mim e foram assentando, pesadas. Olhei para a bebê no colo de Marilene. A respiração era regular, pelo menos. Mas a febre estava lá, isso eu sabia mesmo sem termômetro. Febre em bebê pequeno não é brincadeira, disse. 42 dias é muito novo, precisa de médico. Eu sei, ela disse. A voz rachou um pouco, a primeira vez que racha desde que a encontrei. Eu sei que precisa, eu só tenho medo. Medo eu entendo, falei. Mas tem coisas que o medo não pode vencer. Isso aqui é uma delas. Ela me olhou. Os olhos estavam secos, mas a expressão era de quem está na beirada de chorar sem conseguir mais. E se ele descobrir onde eu tô? Ela disse. E se ele vier? Olhei para ela. Olhei para a bebê. Pensei em Célia, que quando estava com medo, vinha em mim como quem vai em parede sólida. Não porque eu sempre tivesse a resposta certa, mas porque eu estava lá. Às vezes, estar lá é o suficiente. Se ele vier, falei, a fazenda tem 400 metros de estrada de entrada que a gente vê da varanda. E eu conheço cada palmo desse chão faz 30 anos. Ela ficou me olhando.
Vamos ao posto de água quente, disse. Agora. O nome você pode dar só o primeiro nome dela por enquanto. Deixa eu conversar com a enfermeira. Conheço a dona do posto faz anos. Marilene olhou para a filha, para mim, para a filha de novo. Tá bem, ela disse, devagar, como quem decide pular de uma altura que assusta, mas que é necessária. Vamos. Peguei as chaves da Ranger no prego da cozinha. A noite lá fora estava escura e quente, as estrelas cobertas por nuvens que tinham chegado sem aviso no fim da tarde. Lá longe, muito lá longe, um trovão ronco como estômago de animal enorme. Chuva vinha, e junto com a chuva, eu ainda não sabia, viria o segundo pico daquela noite, o segundo susto, a segunda escolha. Mas naquele momento eu só sabia que precisava levar aquela criança ao médico. Saí para a escuridão com as chaves na mão. Capítulo 4. Noite de prova. O cerrado à noite tem uma escuridão que a cidade não conhece. Não é aquela escuridão de apagar a luz do quarto e ainda enxergar o contorno das coisas pelo clarão da rua lá fora. É escuridão de verdade. Escuridão que tem profundidade, que tem presença, que faz a gente perceber que a luz elétrica é uma invenção recente e que o escuro é o estado natural das coisas. Quando as nuvens cobrem as estrelas e a lua não aparece, a noite do cerrado fecha como tampa de caixão. Essa noite havia fechado assim. Coloquei Marilene no banco da frente com a bebê no colo, porque a estrada era ruim demais para ela ficar no banco de trás, sendo sacudida sem apoio. Ela segurou a filha com os 2 braços cruzados sobre o peito da criança. Um abraço que era também amortecedor, e ficou olhando para a frente enquanto eu guiava no farol alto pela estrada de terra escura. O trovão tinha ficado quieto por um tempo depois daquele primeiro ronco, mas o ar estava carregado com aquele cheiro que antecede chuva forte no cerrado. Um cheiro de ozônio e terra seca que reconheço antes mesmo de ver nuvem no céu. Quando a chuva vem de verdade aqui, não avisa muito. Chega. Como ela tá? Perguntei sem tirar o olho da estrada. Marilene abaixou o rosto para a bebê. Ainda quente, ela disse. Tá dormindo. Dormindo é bom. Significa que não tá convulsionando. Como você sabe disso? Criei muito bezerro doente, falei. Sei que não é a mesma coisa, mas febre em animal pequeno eu aprendi a ler. Ela ficou quieta. Não sei se aquilo confortou ou perturbou. A estrada de água quente corta por dentro do cerrado fechado, passa por 2 fazendas menores, atravessa um córrego em ponte de concreto, que a prefeitura fez há uns 10 anos, em substituição à de madeira que ficava caindo, e entra no asfalto a uns 5 quilômetros do distrito. Eu conhecia cada metro desse trecho. De dia, de noite era diferente. Estava a uns 6 quilômetros da fazenda quando os faróis prenderam em algo na beira da estrada. Friei instintivamente uma cobra grande. Atravessada na estrada, a metade do corpo ainda no capim alto da margem esquerda, a outra metade já no meio da pista de terra. Os faróis pegaram nela e ela parou, a cabeça levantada, o corpo em ondulação lenta. Jiboia. Devia ter uns 2,5 metros, 3 metros talvez, o corpo grosso como o meu antebraço, as escamas marrons e bege captando o farol com um brilho oleoso. Marilene deu um som curto, involuntário, de susto. É uma jiboia, falei rápido. Não é peçonhenta, não ataca. Tem certeza? Tenho. Ela só tá atravessando. Deixa ela ir. Fiquei parado com o motor em marcha lenta. A jiboia continuou o movimento com aquela calma de quem não reconhece pressa como conceito. Deslizou para fora da estrada pelo lado direito e sumiu no capim com um farfalhar que durou 2 segundos e depois parou. Avancei devagar, passei pelo trecho onde ela tinha estado. Cobra grande, Marilene disse, a voz um pouco menos firme. O cerrado tá cheio delas, jiboias, sucuris nos córregos, muitas cascavéis também. A gente aprende a conviver. Olhei para ela de relance. Você tá bem? Tô. Ela disse, mas as mãos estavam mais apertadas em volta da bebê. Continuei pela estrada. Mais 2 quilômetros e o céu abriu.
Não começou com garoa, não teve aviso de chuvisco. O cerrado não faz isso, já disse. A chuva veio de uma vez, como se tivessem virado um balde enorme. Uma cortina sólida de água bateu no para-brisa da Ranger e a visibilidade caiu para uns 15 metros. O limpador trabalhava no máximo e mal dava conta. O barulho da chuva no teto de metal da caminhonete era ensurdecedor. Um tamborilar de percussão que engolia tudo. Reduzi a marcha. A estrada de terra estava virando lama na minha frente em tempo real. Eu via a transformação acontecendo nos faróis. O pó vermelho que levantava de dia virava agora uma pasta escorregadia que a Ranger ia cortando com os pneus, jogando lama nas laterais. A estrada vai segurar? Marilene perguntou. A maioria sim, falei. Tem um trecho depois do córrego que fica ruim quando chove muito. Mas se a chuva não durar, a gente passa. A chuva durou. Chegamos na ponte do córrego e atravessei devagar, sentindo cada tábua de concreto debaixo do pneu, a água do córrego já subindo e batendo nas margens com urgência. Do outro lado da ponte, a estrada fazia uma curva para a esquerda e subia uma lombada suave antes de entrar no trecho reto que levava ao asfalto. Foi na subida da lombada que a Ranger perdeu tração. Senti na hora. O pneu dianteiro direito patinou. A caminhonete deu uma guinada para o lado. Eu corrigi no volante, mas o trecho estava ruim demais. A massa de lama vermelha não estava dando aderência para os pneus traseiros empurrarem o carro subida acima. A Ranger avançou mais 2 metros, os 4 pneus girando e cavando, e parou. Atolada. Acelerei com cuidado, sem forçar demais, tentando encontrar tração. As rodas giravam, a lama voava pelos lados, a caminhonete não saía do lugar. Parei o acelerador. Sentei com as 2 mãos no volante, a chuva ensurdecendo tudo lá fora, os faróis iluminando a lama à frente. A gente atolou, disse. Marilene não respondeu. Olhei para ela. Ela estava olhando para a bebê com aquela concentração tensa. Ela tá bem? Perguntei. Tá quente demais, Marilene disse. E dessa vez, a voz tinha uma coisa que eu não tinha ouvido antes nela. Um fio de pânico, tentando não ser pânico. Adão, ela tá muito quente. Encostar a mão na testa da bebê naquele segundo confirmou o que eu temia. A febre tinha subido, claramente tinha subido. A pele da menina estava seca e irradiava calor como telha de barro no sol do meio-dia. Minha mente foi rápida, atolado na lama. Chuva fechada, bebê com febre alta, 8 quilômetros do posto de saúde, sem sinal de celular naquele trecho. Eu sabia que não tinha sinal porque nunca tem ali. O sinal da fazenda até o asfalto é intermitente na melhor das hipóteses. Peguei o celular da gaveta do painel. 0/, sem sinal. Coloquei de volta. Vai ter que sair? Marilene disse. Eu vou sair, corrigi. Você fica aqui com ela. Você vai a pé? Vou ver o atoleiro. Às vezes dá para colocar galho embaixo do pneu e sair. Com essa chuva? Com essa chuva. Peguei o facão que fica atrás do banco do motorista, sempre fica ali, e abri a porta. A chuva caiu em mim como um balde. Estava quente. Era chuva de verão do Cerrado, não era fria, mas estava caindo com força suficiente para me encharcar do chapéu à bota em 30 segundos. Fui à frente da caminhonete com a lanterna que tirei do porta-luvas. Ajoelhei na lama ao lado do pneu dianteiro direito, iluminei embaixo do carro. O pneu tinha cavado uns 15 centímetros numa pasta vermelha que brilhava úmida no foco da luz. Os outros 3 pneus estavam numa situação parecida. Levantei, fui até a beira da estrada. Entrei no capim alto com o facão. A chuva batia na vegetação com um barulho de papel rasgado. Comecei a cortar galhos, os mais grossos que consegui encontrar rápido, capim trançado, qualquer coisa que tivesse estrutura. Enchi os braços, voltei para a caminhonete, bati a lama do joelho e fui colocando o material embaixo dos pneus um a um, pressionando com o pé para assentar. Voltei para dentro da caminhonete encharcado da cabeça ao pé.
A água escorria do chapéu, da camisa, da calça e foi formando uma poça no banco de couro imediatamente. Marilene me olhou, mas não disse nada sobre a água. Vou tentar, falei. Liguei o motor. Engrenei a primeira, reduzi. Soltei a embreagem devagar com o pé no acelerador, sentindo o torque ir para as rodas. Os pneus pegaram no material que eu tinha colocado, a caminhonete balançou, avançou 1 palmo, 2 palmos e parou de novo. Tentei mais uma vez. Parou de novo. Respirei fundo. As mãos estavam suadas dentro das palmas úmidas. O para-brisa estava embaçando por dentro, apesar do limpador trabalhando lá fora. Adão, Marilene disse. E o jeito que ela disse meu nome naquele momento tinha um peso diferente de todas as outras vezes. Ela tá tremendo. Olhei para a bebê. O pequeno corpo estava com um tremor fino, intermitente, que ia e vinha. Os olhinhos estavam semi-abertos, mas não estavam vendo nada de jeito normal. Aquele olhar vitrificado de febre alta. Senti o suor frio que a chuva quente não fazia. Aquilo não era mais situação de esperar. Quantos meses você tem de estrada até chegar aqui? Marilene disse, a voz tensa, mas controlada. Aquela mulher que mesmo no limite mantinha um fio de controle que eu admirei sem ter tempo de admitir. 8 quilômetros até o asfalto, disse. Mas agora, não é a estrada que resolve. Peguei o celular de novo, ainda sem sinal. Olhei para o relógio do painel. 22 horas e 11 minutos. Pensei rápido. Pensei em tudo que tinha à mão. Pensei no que Célia fazia quando o Mirandinho cortou a mão funda num arame farpado anos atrás e a gente não conseguia sair com a caminhonete por causa de um temporal igual a esse. Ela tinha ficado calma. Tinha feito o que era possível com o que tinha. Tinha me olhado e dito, a gente não resolve o que não tem como resolver agora, então resolve o que tem como. O que eu tinha como resolver agora. Tem uma coisa, falei. O Dona Neuza, lá no sítio do Correia, fica a uns 2 quilômetros daqui estrada abaixo, do lado que a gente veio. Ela é parteira aposentada, trabalhou 40 anos com criança. Não é médico, mas entende de febre em recém-nascido mais do que eu. Marilene me olhou. 2 quilômetros a pé nessa chuva, ela disse. Você fica aqui com ela. Eu vou. Você vai deixar a gente sozinha? Aquilo parou 1 segundo. Olhei para ela. Olhei para a bebê tremendo no colo dela. Você tem medo de ficar sozinha aqui? Perguntei diretamente. Uma pausa. Tenho, ela disse, honesta, sem vergonha. Não de lugar, de ele aparecer. Ele não sabe onde você tá, falei. Você não sabe o que ele sabe. Aquilo era verdade, e eu precisei engolir antes de continuar. Tá bem, disse. Então a gente vai junto. Você enrola ela bem nesse cobertor que tem atrás, eu carrego ela e a gente anda junto até o sítio da Dona Neuza. Você vai me carregar o bebê? Eu vou carregar ela para você ter as mãos livres na estrada escorregadia. A chuva vai diminuir quando a gente sair do trecho mais alto. Aqui é o ponto mais exposto. Ela me olhou por 2 segundos, que pareceram mais. Depois pegou o cobertor do banco de trás, enrolou a bebê com aquela habilidade de mãe que embrulha a criança sem apertar e sem folgar. Ajustou o pano na cabeça da menina para proteger do vento e da chuva. Me entregou. Aquele peso nos braços. Nunca segurei um bebê de 42 dias. Nunca segurei nenhum bebê. Fiquei 1 segundo imóvel, com aquela coisa miúda e quente nos braços, aquele peso que era quase nada em grama e era tudo insignificado, e alguma coisa em mim foi fundo demais, rápido demais, e eu tive que respirar uma vez e ir. Vamos, falei. Saímos da caminhonete. A chuva tinha diminuído um pouco como eu previa, mas ainda estava forte. A lama da estrada cedia sob as botas, com um som de sucção a cada passo. Marilene andava ao meu lado, um passo atrás, a mão ocasionalmente tocando meu braço para se equilibrar onde o chão era mais traiçoeiro. Fui com a lanterna na mão direita e a bebê no braço esquerdo, o cobertor protegendo ela o máximo possível. Andei devagar, com cuidado, com cada passo escolhido. Ela pesava quase nada. E pesava tudo.
A febre que eu sentia através do cobertor me fazia andar mais rápido do que devia, e eu precisava frear esse instinto porque pressa na lama era tombo certo. "Tá respirando bem?" Marilene perguntou de trás. Inclinei o ouvido para a bebê sem parar. "Tá", respondi. Continuamos. A estrada descia depois da lombada e o chão foi melhorando um pouco, mais compacto, menos exposto à erosão da chuva. A lanterna recortava cones de luz, na chuva miúda que restava, as gotas aparecendo e sumindo como faíscas. E foi aí, numa fração de segundo que não teve aviso, ouvi antes de ver. Um farfalhar súbito no capim alto da beira esquerda da estrada, diferente do som da chuva, diferente do vento, um deslocamento rápido e seco no mato. E o instinto de 30 anos de cerrado me fez parar antes de minha cabeça processar o porquê. Iluminei o lado esquerdo com a lanterna e parei. A cobra estava enrolada na base de um mourão de cerca a menos de 1,5 metros da borda da estrada onde eu ia passar. Não era jiboia. Era diferente. O corpo era mais fino, mais escuro, e a cabeça triangular estava levantada, virada na nossa direção, a língua entrando e saindo num ritmo rápido, sentindo o ar. Cascavel. Grande. 1,80 m, 2 metros talvez, enrolada em espiral apertada, a cauda com o chocalho que eu não estava ouvindo por causa da chuva, mas que estava vibrando. Eu via o movimento. Marilene me viu parar e parou junto. Ela ainda não tinha visto. "O que foi?" Ela disse baixinho. "Fica parada", falei, voz baixa. Muito baixa. "Não mexe." "O que é?" "Cascavel, no mourão à esquerda. Não olha de repente, vira devagar." Ela virou. Viu. Ouvi o ar saindo por entre os dentes dela em algo que não chegou a ser grito porque ela segurou. A cobra não se moveu. Estava com a cabeça levantada, a língua lendo o ar, o corpo pronto. Ela estava aquecida pela madeira do mourão mesmo com a chuva, e por isso estava ativa, o que era o pior cenário. Cascavel fria e entorpecida pela temperatura baixa da madrugada é uma coisa. Cascavel aquecida e alerta é outra completamente. Precisei pensar rápido, sem pensar rápido demais, que é o pior jeito de pensar. O facão estava na bainha, na minha cintura, mas eu estava com a bebê no braço esquerdo. Se eu tentasse passar sem resolver, corria o risco de ela se mover para a estrada quando a gente cruzasse o trecho. A lanterna estava na mão direita. A cobra estava a 1,5 metros da nossa passagem obrigatória, e recuar e dar volta por dentro do cerrado com aquela chuva e aquela lama e aquela criança era impossível. "Você consegue pegar ela?" Marilene disse, voz controlada. Aquela mulher tinha um sangue frio que não era ausência de medo. Eu sabia disso. Era medo dominado por necessidade. "Se eu colocar a lanterna no chão", falei, "você segura ela e ilumina?" Uma pausa de 2 segundos. "Sim", ela disse. Abaixei devagar. Coloquei a lanterna no chão, apontada para o mourão, a luz prendendo na cobra que continuou imóvel, a cabeça oscilando levemente. Marilene veio ao meu lado, pegou a lanterna do chão sem fazer barulho, iluminou. Com cuidado extremo, transferi a bebê do meu braço esquerdo para os braços de Marilene. Fiquei com as 2 mãos livres. Tirei o facão da bainha devagar. O metal ficou molhado e imediatamente na chuva, brilhando sob a luz da lanterna que Marilene segurava firme. A cobra estava entre 1 e 2 metros, na beira da estrada. Para eu passar com segurança, precisava ou desviar a cobra ou garantir que ela não pudesse alcançar a passagem. Olhei para o chão entre mim e ela. Precisava de algo comprido para dar uma cutucada primeiro, fazer ela recuar para o mato, antes de tentar qualquer coisa com o facão. Meus olhos encontraram um galho caído a uns 50 centímetros da minha bota, comprido o suficiente. Abaixei devagar, peguei o galho. 1,20 m de comprimento, mais ou menos. Fino, mas dava. Com o galho na mão esquerda e o facão na direita, me aproximei mais meio passo. A cobra levantou mais a cabeça.
O chocalho que eu não estava ouvindo na chuva, eu via agora vibrando com velocidade. Dei uma cutucada longa com a ponta do galho no chão, à frente dela, não nela, no chão, para assustar e fazer recuar. Ela não recuou. Avançou, não em direção a mim, em direção ao mourão, subindo por ele, enrolando no madeiro podre com uma rapidez que não combinava com o tamanho do corpo. Ficou ali, 2 metros acima do chão, enrolada no mourão, a cabeça apontada para baixo, nos olhando de cima, e abriu passagem na estrada. Agora, falei. Rápido, passa colada em mim pelo lado direito. Marilene passou. Rápida, os passos certos apesar da lama, a bebê segura no peito, passando pelo lado oposto ao mourão sem hesitar. Passei atrás dela, de costas para o mourão, de olho na cobra que continuou parada no madeiro, olhando para baixo, com aquela indiferença de réptil que não entende que acabou de causar 10 anos de envelhecimento em 2 adultos. Continuamos pela estrada. Rápido agora. A chuva tinha diminuído para a garoa fina. As botas encharcadas faziam barulho a cada passo. Nenhum de nós falou nada por uns 200 metros. Depois Marilene disse, a voz ainda controlada, mas com um tremor que ela não conseguiu segurar desta vez. Você fez isso antes? Encarar cobra assim? Algumas vezes, disse. Nunca com bebê no colo e mulher atrás. Um silêncio. Obrigada, ela disse. Não respondi. Não precisava. A luz do sítio da dona Neuza apareceu lá na frente uns 500 metros depois. Um ponto amarelo e fixo no escuro molhado do cerrado, a lamparina da varanda que ela deixa acesa a noite toda porque, como ela dizia quando a gente se via no armazém da cidade, é de noite que as emergências chegam, seu Adão, sempre foi assim. Apressei o passo. A bebê no colo de Marilene tinha parado de tremer, o que eu não sabia ainda se era bom ou ruim. E eu não queria saber antes de ter alguém que entendesse me dizendo que era bom. Batemos na porta da dona Neuza com a chuva quase parada e o céu do cerrado começando a abrir em algum lugar lá no leste, uma fresta de escuro menos escuro que anunciava que a madrugada estava passando. A porta abriu em menos de 1 minuto. Dona Neuza apareceu com a lamparina na mão, os cabelos brancos soltos, o robe florido, os 80 anos no rosto e os 40 anos de partejar nos olhos, que foram direto para a criança no colo de Marilene, com uma precisão de diagnóstico que nenhuma faculdade ensina. Entra, ela disse, sem perguntar nada, sem precisar. Entramos. Enquanto a dona Neuza levava a bebê para o quarto de fundo com Marilene no encalço, eu fiquei parado na sala pequena e cheirosa de erva cidreira, encharcado até os ossos, o coração ainda batendo fora de hora, as mãos tremendo levemente, agora que a necessidade de serem firmes tinha passado. Me sentei no banco de madeira encostado na parede. Coloquei o facão no chão. Fiquei ouvindo a voz de dona Neuza lá dentro, calma e firme como sempre foi, dando instruções em voz baixa que eu não conseguia distinguir, mas que tinham o tom de quem sabe o que está fazendo. Fechei os olhos por 1 segundo, e pela primeira vez em 3 anos, 2 meses e 18 dias, rezei. Não sei ao certo para quem, mas rezei. Capítulo 5. Recomeço. Dona Neuza ficou com a bebê por 40 minutos. Eu sei porque olhei para o relógio de parede da sala 3 vezes, cada vez achando que tinha passado mais tempo do que tinha passado. O relógio era daqueles antigos de pêndulo, de madeira escura, com um tic-tac que você não ouve quando tem barulho e que fica ensurdecedor quando não tem. Naquela sala pequena, com a chuva lá fora reduzida a nada e o cerrado voltando ao silêncio pesado da madrugada, o tic-tac era a coisa mais alta do mundo. Me levantei 2 vezes sem precisar de nada, só para me mover, só para não ficar parado com o próprio pensamento. A 3ª vez que levantei, fui até a janela da sala e fiquei olhando para fora. O céu estava abrindo pelo leste, como eu tinha visto na vinda. Uma faixa de escuro menos escuro que ia crescendo devagar, ainda sem cor, ainda só a ausência gradual do preto absoluto.
As árvores do cerrado em volta do sítio da Dona Neuza eram silhuetas recortadas contra aquela claridade nascente, imóveis agora que o vento tinha parado com a chuva. Pensei na Cascavel no Mourão. Pensei na bebê no meu braço. Pensei em Marilene passando pelo lado direito da estrada com aquela firmeza que ela tinha arranjado de algum lugar fundo dentro dela mesma, naquele momento em que qualquer um poderia ter entrado em colapso e ela não entrou. Pensei em Célia. Pensei nela de um jeito diferente de como costumo pensar, não com aquela dor sorda e constante de quem carrega peso. Pensei nela com uma clareza estranha, como quando a água turva assenta e você enxerga o fundo. Pensei no que ela teria feito naquela noite e soube a resposta sem precisar pensar muito. Ela teria feito exatamente o que eu tinha feito e teria feito melhor, provavelmente com menos hesitação e mais graça. Mas teria feito a mesma coisa. A gente não resolve o que não tem como resolver agora. Então, resolve o que tem como. Ela tinha dito aquilo uma vez, e eu tinha guardado sem saber que ia precisar um dia naquela forma específica. A porta do quarto de fundo abriu. Dona Neuza saiu primeiro, as mãos secas numa toalha de rosto bordada. Marilene veio atrás com a bebê no colo, e mesmo antes de qualquer palavra, eu vi que a bebê estava diferente. A boca fazia o movimento de sucção outra vez. Os punhos fechados com aquela determinação de recém-nascido, os olhinhos abertos e presentes. Febre baixou. Dona Neuza disse antes de eu perguntar. Estava alta, mas não passou do ponto de preocupação grave. Dei um banho morno, coloquei no peito da mãe pele a pele. É o que funciona melhor às vezes. O corpo da mãe regula o da criança. Ela me olhou com aquela franqueza de 80 anos que não pede licença. Mas precisa de médico amanhã cedo mesmo assim. Isso foi emergência de noite. De manhã é consulta. Vai ter, falei. E vocês dois? Ela disse, olhando de mim para Marilene e de volta para mim, com um olhar que avaliava mais do que aparentava. A gente está bem, disse Marilene. A primeira vez que ela disse a gente, incluindo os dois. Dona Neuza fez um som que não era concordância nem discordância. Era o som de quem já viu muita coisa e sabe que bem é relativo, e que relativo é suficiente às vezes. Tem café no fogão, ela disse. Feito antes de vocês chegarem, estava esquentando desde antes da chuva. E tem o quarto do meu filho que mora em Goiânia, que fica vazio. Vocês não vão voltar por essa estrada de madrugada. Não era pergunta, era Dona Neuza. Ficamos. O quarto do filho da Dona Neuza tinha 2 camas de solteiro com colcha de crochê, uma janela pequena de veneziana azul e cheirava a naftalina e madeira velha de um jeito que me lembrou a casa da minha mãe em Itumbiara, quando eu era menino. Me sentei na beira de uma das camas e tirei as botas encharcadas. Os meios também estavam molhados. A água tinha entrado pela lateral quando eu tinha ajoelhado na lama. Coloquei as botas do lado de fora da janela para secar. Marilene estava na outra cama, a bebê deitada ao lado dela, a mão da mãe na barriga da filha, os 2 corpos ajustados um ao outro como peças de encaixe que se encontraram. Ela estava olhando para a criança com aquela expressão que eu tinha aprendido a reconhecer nas últimas horas. Amor e dor e alívio, tudo junto, tudo ao mesmo tempo. Como você vai chamar ela? Perguntei. Ela não respondeu na hora. Ficou mais um tempo olhando para a filha. Depois disse, minha avó se chamava Teresa. Morreu quando eu tinha 8 anos. Era a única pessoa que me defendia quando precisava de defesa. Uma pausa. Tô pensando em Teresa. É um bom nome, falei. Você acha? Acho. Nome de gente que fica. Marilene olhou para mim por um momento. Depois voltou os olhos para a bebê. Teresa, ela disse baixinho, testando o nome no ar como quem coloca a mão na água para ver a temperatura. Oi, Teresa. A bebê fez o movimento de sucção com a boca. Me deitei na cama sem me cobrir, as meias úmidas ainda nos pés, a camisa de manga comprida e encharcada que eu devia tirar, mas que eu não tirei porque o cansaço chegou de vez e me pregou no colchão como prego em madeira mole. Adão, Marilene disse. Obrigada.
Uma pausa. De verdade, não é só pelo que você fez hoje. É por ter parado na estrada, é por não ter passado reto. Fiquei quieto por um segundo. A maioria das pessoas para, disse. Não. A voz dela era tranquila, mas firme. A maioria das pessoas não para. Eu sei porque fiquei na beira daquela estrada desde as 5 da tarde. Passaram 4 carros, nenhum parou. Aquilo ficou no ar. 4 carros. Não disse nada, não tinha o que dizer que prestasse. Dorme, falei. Amanhã tem médico. Ela não respondeu. Mas ouvi a respiração dela mudar nos minutos seguintes, ficando mais lenta, mais funda. O corpo de quem não dormia de verdade faz muitas horas finalmente cedendo à exaustão. Fiquei acordado mais um tempo. Ouvi o cerrado acordando lá fora. As cigarras voltando antes mesmo do sol. Um pássaro que eu não identifiquei chamando uma vez, 2 vezes, parando. O vento mexendo devagar no capim molhado, com um som diferente do vento no capim seco, mais suave, mais úmido. Pensei em Célia. Mas desta vez não pensei com aquela dor de peso que carrego todo dia. Pensei com ela, com a presença dela, não com a ausência. Como se ela tivesse ali de algum jeito que não é físico e não tem explicação, mas que eu senti de um jeito que não consigo negar. Você foi, eu pensei. Você foi e eu fui, e dormi. De manhã cedo levei Marilene e a Teresa ao médico em Caldas Novas. Não ao posto de água quente. Fui direto ao pediatra que a dona Neuza indicou, uma mulher jovem, com consultório perto da rodoviária, que atendia desde cedo. Expliquei a situação na recepção sem detalhes, que não precisavam ser dados. Marilene deu o nome da bebê, Teresa, sem sobrenome decidido ainda, e a pediatra examinou com aquela atenção cuidadosa de quem escolheu a profissão certa. Infecção leve, provavelmente viral. Nada que antibiótico e observação não resolvessem. A febre tinha controlado com o que a dona Neuza tinha feito na madrugada. A orientação era medicação, hidratação e retorno em 48 horas. Marilene ouviu tudo com os olhos fixos na médica, assimilando cada instrução, repetindo em voz alta para confirmar que tinha entendido. Aquela mulher que eu tinha encontrado desorientada e esgotada na beira de uma estrada de chão estava ali fazendo perguntas certas, memorizando posologia, pedindo para a médica repetir o que era importante. Saímos do consultório com a receita na mão e a Teresa no colo, dormindo como se nada tivesse acontecido. Comprei a medicação na farmácia da esquina. Na calçada, Marilene ficou olhando para a rua movimentada de Caldas Novas. Os carros, as pessoas, o barulho que a cidade faz naturalmente e que a gente que vive na fazenda estranha cada vez que volta para perto dela. Ela parecia estar processando alguma coisa que ia além do alívio do médico. Você vai precisar de algum lugar fixo, falei. Não pode ficar na minha fazenda para sempre, mas pode ficar até organizar o que precisa organizar. Ela me olhou de lado. Você não está com pressa para me mandar embora? Não, mas você vai querer sua vida. Você vai querer um lugar seu. Eu vou, ela concordou. Mas agora não tenho como. Tenho um centro de referência para mulher aqui em Caldas. A dona Neuza me falou antes de a gente sair hoje de manhã. Ela já mandou um recado para a assistente social que trabalha lá. Tem abrigo, tem apoio jurídico, tem acompanhamento. Você não precisa enfrentar o Valdecir Pompeu sozinha. Marilene ficou quieta. Ficou olhando para a rua por um tempo. Eu passei anos achando que precisava resolver as minhas coisas sozinha, ela disse, achando que pedir ajuda era fraqueza. Não é, falei. Eu sei, tô aprendendo que não é. Ela olhou para a Teresa que dormia no seu colo. Ela me ensinou isso. Desde que nasceu, ela me ensina. Não dá para ser forte daquele jeito errado com ela aqui. Fiquei olhando para a rua também. Do lado de fora da farmácia passava a cidade, com a sua urgência de cidade pequena, que é uma urgência que parece grande para quem está dentro dela. Motos, carrinho de pipoca, uma senhora com sacola de mercado, 2 meninos disputando uma bola de borracha na calçada de frente. Vida ordinária, vida que segue. Vamos lá no centro de referência hoje? Perguntei.
Ela pensou por menos tempo do que eu esperava. Vamos, ela disse. Voltei à fazenda sozinho no fim da tarde. Marilene ficou no abrigo do centro de referência, onde havia um quarto disponível para mães com bebê, assistência de uma advogada voluntária que ia orientar sobre medidas protetivas contra o Valdecir Pompeu, e uma assistente social que conhecia o sistema melhor do que qualquer um de nós dois. Não foi fácil ela ficar. Percebi isso no jeito que ela ficou na porta do abrigo quando eu me despedi, aquela hesitação de quem está confiando num lugar novo depois de aprender da pior forma que lugares novos às vezes trairão. Você vai estar bem, falei. Você não sabe disso, ela disse com uma honestidade que eu apreciei. Não sei, concordei, mas você tem uma advogada, uma assistente social, um teto, a medicação da Teresa e você mesma. Com tudo isso junto, as chances são boas. Ela quase sorriu. Não chegou a sorrir completamente, mas chegou perto, num rosto que tinha carregado tanto peso nos últimos dias. Quase sorrir era bastante. Obrigada, seu Adão, ela disse. Adão, corrigi. Sem o seu. Ela assentiu. Entrei na Ranger e fui. A estrada de volta para a fazenda estava diferente depois da chuva da noite. A lama tinha secado um pouco no calor do dia, mas ainda estava barro em vários trechos, vermelho e mole, e a Ranger foi abrindo caminho devagar. Passei pelo trecho onde tinha atolado. A calha que as rodas tinham cavado na lama ainda estava lá, já endurecendo. Passei por cima sem parar. Passei pelo mourão onde a cascavel tinha estado. Nada ali agora. Só o madeiro podre e o capim molhado, balançando no vento da tarde. As cobras ficam, desaparecem e voltam. É o cerrado. Não tem como controlar, não tem como eliminar, não tem como saber de onde vêm e para onde vão. A gente aprende a ler os sinais e a ter respeito. O respeito é a única proteção que funciona de verdade. Cheguei na porteira da fazenda com o sol na posição baixa de fim de tarde. Aquele laranja que o cerrado faz com o sol que está indo, mais bonito do que o sol que está chegando. Talvez porque a gente sabe que vai acabar logo. Abri a porteira, passei a Ranger, fechei, fui pelo caminho de terra até a casa, parei no terreiro, desliguei o motor. Fiquei um momento sentado na caminhonete parada. A fazenda era a mesma. A mangueira velha no centro do terreiro, o galpão com a porta aberta, o telhado de barro escuro da casa, o pasto lá no fundo com o açude brilhando no laranja do fim de tarde. O gato listrado estava sentado no degrau da varanda me olhando com aquela indiferença de gato que, na verdade, é atenção disfarçada. A mesma fazenda, mas eu estava diferente. Não sei explicar isso de um jeito que não pareça exagerado. Não virei outro homem. Não curei a saudade de Célia, que vai continuar aqui enquanto eu estiver aqui. E está tudo bem com isso, porque saudade de quem a gente amou de verdade não é doença, é respeito. Não resolvi os arrependimentos todos, não fechei todas as feridas, não acordei com a fundação da parede consertada. Mas alguma coisa tinha mudado, é difícil de nomear. É o tipo de coisa que acontece por dentro e que a gente reconhece mais pelo que para de doer do que pelo que começa a doer. Como quando você carrega uma pedra no sapato o dia todo e só percebe o quanto estava incomodando quando tira o sapato. Eu tinha passado 3 anos, 2 meses e 18 dias esperando. Não esperando alguém. Não esperando Célia voltar, não sou louco. Esperando algo que eu não sabia nomear. Uma permissão. Uma sinalização de que podia seguir sem trair nada, de que cuidar de alguém além das reses e da fazenda não era abandono do que tinha ficado para trás. Aquela noite na estrada de lama, com um bebê de 42 dias no braço e uma cascavel no mourão e a chuva em cima de tudo, alguma coisa tinha me dado aquela permissão de um jeito que explicação não alcança. Desci da Ranger. O gato listrado se levantou do degrau e veio na minha direção com aquele passo de gato que é metade indolência e metade propósito. Me abaixei. Ele chegou perto e ficou cheirando as minhas botas com concentração científica. Você precisa de nome, eu disse. Ele levantou os olhos para mim.
Aqueles olhos amarelos de gato que parecem saber de coisas que o gato não tem como saber. Pensei. Não por muito tempo. Cerrado, eu disse. Fica cerrado. Ele piscou uma vez e voltou a cheirar as botas como se o assunto do nome fosse coisa minha e ele não se importasse muito de qualquer jeito. Entrei na casa. Na cozinha, a primeira coisa que fiz foi colocar a chaleira no fogo. Água fervendo, coador de pano, o café escorrendo devagar, o vapor subindo e embaçando levemente a janela que dava para o terreiro. Peguei a caneca com a alça colada com epóxi, a mesma de sempre, com o café do jeito que sempre preparo, sem açúcar, preto, quente. Mas desta vez não fiquei em pé na pia olhando para o fogão enquanto tomava. Fui até a mesa. Sentei. Coloquei a caneca na madeira e fiquei olhando para ela por um segundo. Tirei o terço de madeira de oliveira do bolso da camisa e coloquei na mesa ao lado da caneca. Fiquei olhando para os dois. Eu curei ela, Célia, falei. Baixinho para ninguém que estava no quarto, para ela que estava em todo lugar que importava. A cobra eu manejei, a lama eu atravessei, o bebê eu carrei no braço. Parei. Você ia ter gostado da Teresa, e da mãe dela também. O relógio velho da cozinha marcava 6h20. Lá fora, o cerrado estava entrando na penumbra do fim de tarde, com aquela transição lenta e laranja, que é a hora mais bonita do dia naquele lugar, quando o calor começa a ceder um pouco, quando os pássaros que ficaram quietos no pico do calor voltam a chamar. Quando a luz bate oblíqua nas folhas do cerrado e faz cada galho parecer pintado com tinta dourada. Tomei o café devagar, quente, não requentado, feito agora, para agora. Depois lavei a caneca, coloquei no escorredor, peguei o chapéu no gancho da porta dos fundos e saí para a volta de fim de tarde. A mesma volta de sempre, o mesmo ritual que nunca quebro, só que agora de volta ao começo, depois de um dia que tinha dobrado muita coisa dentro de mim e que tinha me devolvido algumas coisas que eu tinha deixado de sentir sem perceber quando tinha parado de senti-las. O pasto estava quieto e dourado. O açude estava parado e brilhante. O banco de aroeira estava lá onde sempre esteve, o banco da gente, esperando como sempre espera. Fui até ele. Sentei. O horizonte de cerrado se abria na minha frente com toda aquela largueza que o interior do Brasil tem e que a cidade não consegue imaginar. Um horizonte que é mais céu do que terra, mais silêncio do que barulho, mais permanência do que pressa. A garça branca não estava na margem hoje, mas o açude estava lá, e o buritizal estava lá, e o banco estava lá, e eu estava lá. Às vezes isso é o suficiente. Não curou nada, não resolveu tudo. Marilene ainda tinha uma batalha longa pela frente com um vereador que tinha dinheiro e influência e o tipo de raiva que os homens pequenos têm quando perdem o controle sobre quem achavam que controlavam. A Teresa ainda precisava de médico em 48 horas. A resistência do chuveiro ainda estava queimada. O arame farpado que eu não fui buscar ainda não estava no curral. O Eudes e o Mirandinho iam chegar amanhã cedo sem saber de nada. A vida era a vida, comprida, complicada, às vezes perigosa, sempre com mais coisa pendente do que a gente consegue resolver em um dia. Mas naquele momento, sentado no banco da gente à beira do açude com o terço no bolso e o chapéu na cabeça e o sol indo embora laranja e bonito lá no oeste, eu me senti menos partido do que me sentia na véspera. E na roça, às vezes, menos partido é suficiente para seguir. O vento no capim recomeçou. Eu fiquei. Fim, na roça o silêncio também grita, mas aprendi que às vezes ele grita para acordar, não para entorpecer.